domingo, quando o pastor me chamou, eu comecei a buscar, orar a Deus, buscar a palavra. Eu falei, Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? É assim que nós devemos pensar quando nós subimos aqui. O que é que a igreja precisa ouvir? E Deus me deu uma palavra e eu comecei a buscar outras versões. E aconteceu uma coisa inesperada no domingo, né? Eu fiz meu esboço, sábado estava tudo certinho, preparado, meu esboço. E quando chegou no domingo, que eu sentei ali atrás, o pastor Djalma começou a ministrar. Primeiro versículo que ele leu, quem lembra? 2 Pedro 3:9. Diz assim, o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Eu falei, glória a Deus. Confirmou a palavra que eu tinha preparado para a igreja. Fiquei super feliz. E aí o pastor Djalma começou a pregar. E quando ele começou a pregar, ele falou, abra suas Bíblias em Gênesis 41. Eu falei, Jesus, a palavra que Deus tinha me dado. Nunca aconteceu isso, queridos. É inusitado. Mas é uma confirmação de que Deus quer falar com a igreja através desta palavra. Eu falei, Jesus, e agora? Pensei comigo, e agora? E Deus falou no meu coração, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, quando nós ministramos, quantas vezes, querido, nós ouvimos a passagem de José, que o pastor Djalma pregou aqui, quantas vezes, mas cada vez que nós ouvimos, nós recebemos de uma maneira diferente. É verdade ou não é? Muitas passagens da Bíblia são pregadas aqui várias vezes, mas cada vez ela fala de um jeito diferente. Você está passando uma situação que você precisa ouvir, você recebe diferentemente. E eu falei, Senhor, então eu tenho que continuar em José. Sim, mas Deus me deu mais uma palavra. Nós vamos ler em Isaías 41:10, que é um versículo apenas. Nós vamos fazer algumas considerações que o Senhor tinha me dado quando eu estava preparando a palavra sobre José, os ensinamentos que nós tivemos com a palavra de José, e depois nós vamos para outro texto da Bíblia. Eu vou tentar ser breve. Isaías 41:10. Eu vou ler aqui porque eu não enxergo muito bem. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Olha que maravilha de palavra, queridos. E eu quero, nesta noite, estar passando aquilo que o Senhor me passou. Porque quando nós subimos aqui, o Senhor primeiro fala conosco, para depois transmitir para a igreja. E eu queria falar com os irmãos sobre o PPP de Deus. E aí vocês perguntam, pastor, o que é o PPP de Deus? Se eu estivesse numa reunião, queridos, com professores, coordenadores, vice, eles iriam entender o que eu estava falando. PPP nada mais é na educação como projeto político pedagógico. É um documento que rege as escolas, né, que norteia a ação dos professores para a formação do indivíduo. Só que esse PPP, e cada escola tem um PPP, tem um projeto. Por quê? Porque cada escola está inserida num bairro diferente. Então, tem que ser de acordo com a realidade daquele bairro. E Deus falava profundamente no meu coração. Mas esse PPP que eu estou falando é o PPP do cristão, é diferente. E aí vocês me perguntam, o que é o PPP de Deus? O PPP de Deus, querido, é o processo. Primeiro P, processo. Segundo P, propósito. E o terceiro P, promessa. E José passou por esses 3 P's. Nós vamos ver. Só que antes nós vamos voltar um pouquinho. Lá em Gênesis 12, não precisa colocar. Lá em Gênesis 12 que diz assim. Deus falou para Abraão, que seria bisavô de José. Falou para Abraão dessa forma. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E no versículo 2 de Gênesis 12 ainda fala, farei de ti uma grande nação,
abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Essa foi a promessa de Deus na vida de Abraão. E Abraão, passando-se um tempo, Deus começa a cumprir a promessa dele na vida de Abraão. Abraão com 100 anos de idade, Sara com 90, Sara era estéril. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele prometeu que faria de Abraão, a partir dele, uma grande nação. E Sara era estéril. E aí? Eles podiam ter questionado a Deus: como, sem ter filhos, a gente multiplicar? Mas Deus tem seus planos, e quando Ele promete, Ele cumpre. Ele abriu a madre de Sara, e Sara gerou Isaac. Louvado seja Deus. E Isaac foi o filho da promessa. Deus usou Isaac para provar a fé de Abraão. Vocês conhecem a história? Não preciso nem dizer. Mais para frente, Isaac também se une a Rebeca e geram Jacó. Jacó, por sua vez, com Raquel, geram José. Jacó teve 12 filhos, homens. E esses 12 filhos seriam as 12 tribos de Israel. Olha Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão. Glória a Deus por isso. E nós vimos domingo, na ministração do pastor Djalma, a história de José. Não vou contar aqui porque tem outro texto. Eu vou resumir e eu vou passar algumas aplicações dessa palavra. José, com 17 anos de idade, José teve o primeiro sonho. Qual foi, pastor, o primeiro sonho? Vocês conhecem? Ele sonhou que quando ele estava no campo, com os irmãos, colhendo feixes de trigo, o feixe de José, ele ficou mais alto que o feixe dos irmãos. E aqueles feixes dos irmãos rodeavam o dele e se curvavam diante dele. E ele contou isso para os irmãos. Os irmãos tinham inveja dele. Desenvolveram ódio no coração, porque José era diferenciado. Ele era o filho da velhice. Então Jacó tinha um carinho especial por ele. E quando os irmãos ouvem isso, eles ficam ainda mais. Aumenta mais o ódio na vida daquele jovem José. Daqueles irmãos de José. E José, Deus não parou por aí. Aquele primeiro sonho era profético. Mas ele teve um segundo sonho. E no segundo sonho, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Era profético. Porque tudo isso que José sonhou vai acontecer lá no futuro. Porque Deus, ele conhece o nosso futuro. E a Bíblia diz que José se tornou governador com 30 anos. Então de 17, vamos fazer a conta, de 17 até chegar a 30, que ele foi governador, quantos anos se passaram? 13 anos. Esse foi o primeiro P da vida de José, o processo. Ele, durante 13 anos, ele passou pelo processo. O processo que nós vimos aqui e aprendemos. E a Bíblia fala que José, ele morreu com 110 anos. Vamos ver quem é bom de matemática. 110 menos 30, 80. Então José, ele usufruiu das bênçãos de Deus por 80 anos. Então, queridos, não importa o tempo que se dá o processo. O que importa é que Deus vai cumprir a sua promessa. Às vezes nós estamos pedindo algo para Deus. Senhor, faz um mês que eu pedi isso, o Senhor não me dá. Faz um ano, faz 2 anos. Querido, o Senhor sabe a hora certa de te entregar a bênção. Então não questiona Deus. José não questionou. Ele viveu esses 13 anos de processo sem reclamar. Pelo contrário, ele adorava a Deus. Ele mostrava Deus na vida dele. Porque, queridos, quando Deus tem uma promessa na sua vida, na minha vida, Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre caminho onde não existe para você passar. Deus cria cargo que não existe para você ocupar. Que foi o que aconteceu com José. Naquela época não existia governador. O primeiro governador da história foi José. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Só que para que Deus cumpra a sua promessa nas nossas vidas, nós temos que entender o trabalhar de Deus.
E alguns caminhos José passou. Ele passou da casa do pai à cisterna, da cisterna para o mercado de escravos, do mercado de escravos para a casa de Potifar, da casa de Potifar, como mordomo, que ele ganhou a confiança de Potifar, como escravo livre, ele foi ser prisioneiro, devido o inimigo ter usado a mulher de Potifar, foi parar na prisão, e da prisão ele foi parar no palácio que virou governador. Esse processo que José passou era necessário. Esse primeiro P, por que era necessário? Porque quando Deus, isso é profético para você, querido, não existe terreno infértil quando Deus é quem? Planta. Não existe terreno infértil quando Deus é quem? Planta. Então José, ele foi plantado na casa de Potifar por Deus. Ele foi plantado na prisão. Ele foi plantado no palácio, queridos. E quem regava? O próprio Deus. E ele regava. E José crescia. José crescia, florescia. Ele fazia Deus brotar de dentro dele. E as pessoas viam isso. Outra coisa que nós aprendemos com a vida de José é que não importa o ambiente. Quem faz a pessoa não é o ambiente, mas a pessoa que faz o ambiente, não o ambiente que faz a pessoa. Eu vou dar um exemplo para você, bem prático dos nossos dias. Nós somos cristãos, convertidos, mas nós temos parentes que não são. E aí quando esse parente casa, ele te chama para a festa de casamento. Você vai negar o convite porque você é cristão? Não. Ah, mas eu vou ter que ir lá na igreja católica, eu vou ter que ir lá ouvir o sermão. Eu sou cristão. Você vai porque você é diferenciado. Outro exemplo. Aí você sai da igreja, você vai para a festa. Que lá na festa tem o quê? Balada. Tem música de tudo quanto é tipo. Você é cristão, você está lá. Você vai se contaminar? Às vezes tem lá funk. A pessoa vai como cristão dançar o funk porque ele está lá? Não. Porque não é o ambiente que faz a pessoa, e sim a pessoa que faz o ambiente. Você tem que ser diferenciado, e José era diferenciado. Onde ele chegava, ele mostrava isso. E aí vai lá na mesa dos comes e bebes. Tem lá cerveja, tem lá coquetel, tem água, tem refrigerante. O que é que você vai escolher? A água e o refrigerante. Ah, não, mas eu estou aqui entre família, não tem problema tomar uma cervejinha e toma cerveja. Não, queridos, você tem que ser diferenciado. Você toma água e o refrigerante. Isso nos faz entender que nós é que fazemos, nós somos a igreja. Então nós temos que influenciar e não ser influenciado. Porque Deus tem expectativa sobre nós, queridos. Deus tem expectativa de mim e de você. Deus tinha expectativa e José sabia disso. Ele tinha que mostrar Deus na vida dele. Ele cria em Deus, ele amava Deus. E ele não ia se corromper com aquelas coisas que estavam acontecendo ali com ele. José, ele passou pela traição em família. Ele foi tratado como coisa, como objeto. E uma vez eu ouvi uma frase, nunca mais eu esqueci dessa frase, sempre eu relembro ela, que antigamente as pessoas elas eram amadas e as coisas eram usadas. Com o passar do tempo isso se inverteu. Hoje se amam as coisas e usam-se as pessoas. Não é verdade? Essa frase é verdadeira. As pessoas foram criadas por Deus para serem amadas e as coisas usadas. E hoje as pessoas amam as coisas e usam as pessoas. Houve uma inversão de valores. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós amamos o próximo. José passou pela tentação no trabalho, todos conhecem. O pastor citou aqui também, leu a palavra. A mulher de Potifar armou uma armadilha para ele, porque a mulher de Potifar, ela queria se deitar com José. José, é claro,
que não aceitou, porque ele temia a Deus. José rejeitou, e uma vez ela chegou em casa e agarrou José, a Bíblia diz isso, depois vocês leem lá. Agarrou José, e José se esquivando, saindo, José saiu correndo, mas a Bíblia fala que ficou uma peça de roupa na mão daquela mulher de Potifar. E com aquilo, ela usou para caluniar José. E ela pega essa peça de roupa, chama um monte de pessoas e grita para todo mundo ouvir que José tinha tentado estuprá-la. E a prova era aquela roupa, mas na verdade não era isso que tinha acontecido. José saiu dela, acho que ele devia estar, a Bíblia não fala, mas devia estar com uma capa, com uma túnica. E ela pegou isso. E quando Potifar chegou, que ele não estava em casa, quando Potifar chegou, ela contou a mesma história para Potifar. E o que Potifar faz? Lança José na prisão. Quando José chegou na casa de Potifar, ele foi ganhando a confiança de Potifar. Então José para Potifar é como se fosse um filho. Ele entregou tudo que ele tinha nas mãos de José. Ele virou administrador de Potifar. Um tipo de um mordomo na casa de Potifar. Então ele entregou tudo. Ele não sabia onde estava nada, o que ele tinha nada, porque José tomava conta de tudo. E de repente, imagina a frustração de Potifar, ouvindo aquilo da mulher, vendo a peça de roupa ali. Vocês acham que Potifar acreditou? E Potifar mandou que José fosse para a prisão. E como dar frutos, querido? Quando Deus é quem planta. Ter a determinação e persistência de José. Viver acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Você chega num lugar e fala, aquele ali, eu acho que é crente, parece, mas não sei. Não é isso que Deus quer de nós. Nós temos que chegar num ambiente e as pessoas verem Deus em nós. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer. Nós temos que resplandecer o brilho de Cristo em nós. E onde José chegava, ele era colocado em lugar de excelência. Ele ganhou a confiança de Potifar. E depois, na cadeia, ele ganhou a confiança do carcereiro. O carcereiro entregou a chave da cadeia nas mãos de José. Faz isso aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou seja onde for. Faz isso para ver o que vai dar. Sem colocar a chave na mão. Já o negócio já, né? Imagina colocar. Mas ele ganhou a confiança daquele carcereiro. Então, onde ele chegava, ele era diferenciado. E Deus quer isso de mim, de você. Não importa o local que você esteja, no trabalho, em casa, junto da família, num evento, você tem que mostrar que você é diferente. Não negocie princípios. Honre a Deus em qualquer situação. José, ele estava numa posição excelente, ele era administrador de Potifar, e ele resistiu à tentação daquela linda mulher, que com certeza era linda, né, gente? Ele era oficial de Faraó, ele podia escolher as mais belas mulheres, com certeza ela era linda, mas ele resistiu por amor a Deus. Não aceite também o ódio. José perdoou os seus irmãos lá no futuro e ajudou a sua família. Seus irmãos, perdoou seus irmãos e ainda ajudou a família naquela crise por qual passava. Não desperdice oportunidades. Mantenha o coração protegido e saiba que Deus está no controle de tudo. Agora eu falo para vocês, o PPP que nós falamos lá no início. Qual foi o primeiro P da vida de José, o processo? O processo foi o ódio pelos irmãos, o desprezo pelos irmãos, ser lançado no buraco, ser vendido como escravo, caluniado, que ele foi pela mulher de Potifar, e ele foi lançado na cadeia. Tudo isso foi o processo que José passou. Mas nesse processo tem o propósito de Deus. Então tudo que acontece em nossa vida tem um propósito de Deus naquilo. Nós não passamos por situações à toa. O Senhor está em tudo. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele toma conta, Ele toma o controle da nossa vida. E o propósito de Deus era que Ele fosse para o Egito,
que ele fosse na casa de Potifar e que ele fosse para o palácio. Porque só assim ele ia alcançar o outro P, a promessa. Se ele não passasse por isso, ele não ia chegar até Faraó e não ia receber a promessa de Deus, como havia Deus mostrado para ele lá atrás com aqueles sonhos. Jesus também passou um processo, queridos. Um processo grande. Ele apanhou. Colocaram uma coroa na cabeça dele, de espinhos. Pregaram prego em suas mãos, seus pés. Ele foi escarnecido, zombado. Isso foi o processo que Jesus passou. Mas e o propósito de Deus com tudo isso? Ele foi morto na cruz. Esse era o propósito, para que salvasse a mim e salvasse a cada um de vocês. Esse era o propósito. E a promessa? Ele ressuscitar e estar sentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse foi os 3 P's da vida de Jesus e de José. Glória a Deus por isso. E aí Deus me deu uma palavra que nós vamos ler agora. Queridos, quando o pastor Bruno estava ali ministrando e começou a louvar, aquele louvor que falou com ele, esse louvor confirmou a palavra que eu vou trazer para vocês agora nessa noite, para fazer um paralelo com José, que está lá em Juízes capítulo 6, e nós vamos ler do 6 ao 11, rapidamente. Juízes 6, 11. Vou tentar ler aqui. No versículo 11 diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Em outras versões, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E essa palavra que nós lemos: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. E nessa palavra nós podemos ver, queridos, teve um homem, ele já morreu em 2018, chamado Billy Graham, creio que os irmãos conhecem. Billy Graham, ele foi um homem de Deus, pastor batista norte-americano. Ele cresceu na igreja com seus pais, era evangelista, organizou mais de 400 cruzadas, pregou para 215 milhões de pessoas em 185 países e escreveu 34 livros. Esse era Billy Graham. E lá em 1954, em Londres, ele usa uma frase que ele se remete a Gideão. Essa frase que ele usa é a seguinte: Deus nunca usa um cristão desanimado. E aí nós vemos aqui que Gideão, ele deu o exemplo de Gideão, que Gideão estava malhando trigo onde, queridos? No lagar. Só que lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de fazer o vinho, pisar as uvas para extrair o suco para fazer o vinho. Então lagar era para isso. Lugar de malhar trigo era na eira, um lugar aberto, descampado. Mas ele estava ali malhando trigo no lagar. Por quê? Porque ele estava escondido, ele estava desanimado, triste, desesperançoso.
Mas Deus envia um anjo para falar com ele, como nós vimos. Por que ele estava daquela forma, queridos? A palavra de Deus nos diz, onde nós lemos agora, que eles estavam passando, o povo de Israel estava passando por uma opressão muito grande, uma humilhação muito grande. Por quê? O povo de Israel, querido, pensa num povo abençoado, foi o povo de Israel, onde Deus estava a todo instante com eles. O povo de Israel foi liberto das mãos de Faraó, eles eram escravos. Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel, para levar até a terra prometida. Pensa nas bênçãos que Deus mandava para esse povo. Estava lá no deserto, naquele sol escaldante, o que Deus fazia? Mandava uma coluna de nuvens para que eles pudessem se refrigerar, porque era muito sol no deserto. Quando era noite, no deserto é muito escuro. O que Deus fazia? Mandava uma coluna de fogo para iluminar. E eles continuaram a jornada. O povo de Israel sentia fome, Deus mandava o maná. Sentia sede, brotava água da rocha. E como que o povo de Israel se corrompeu de tal forma que Deus entregou por 7 anos nas mãos dos midianitas. A Bíblia fala que os midianitas, querido, o povo de Israel plantava, semeava, e os midianitas iam lá e destruía tudo, roubava tudo. E eles passavam necessidades, roubava gado, ovelhas, plantação. Mas tudo isso porque o povo desobedeceu a Deus. Pecado de idolatria. Pensa num povo ingrato, que foi o povo de Israel. Deus, vendo Deus em tudo ali, quando eles estavam cativos ali, o que aconteceu? Deus mandou 10 pragas. Nenhuma das pragas atingiu o povo de Israel, só os egípcios. E eles ainda conseguiram se desviar, quebrar a aliança que eles tinham com Deus. Então Deus, Ele não fez isso porque o Senhor é mau, não, pelo contrário. Porque Deus ama. E se eles continuassem naquela prática ali de idolatria, o que ia acontecer? Eles iam para o inferno. E Deus não quer isso de nós. E o povo de Israel, queridos, os midianitas estavam ali, saqueavam, roubavam. E eu li uma vez eu ouvi uma pregação de um pastor uma vez, onde ele dizia que há 3 pessoas que nos observam 24 horas por dia. Primeiro, o inimigo de nossas almas. Nem vou falar o nome dele aqui, eu vou falar que nem o pastor, o encardido. O encardido, qual é o outro nome que dá? O tinhoso, porque ele não merece que o nome dele seja falado. Ele nos observa 24 horas por dia. E o Senhor fala isso na palavra, quando Ele fala assim, que o inimigo de nossas almas, ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Mas Deus está ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E o inimigo de nossas almas, ele só vê o nosso passado. Quem você foi, da onde você foi tirado, o que você fez, para te acusar. É assim ou não é? Ele usa aquilo que você foi, não aquilo que você é hoje, para te acusar. Mas, e a outra pessoa, a segunda pessoa é o ser humano. O ser humano já não vê o seu passado, ele vê o seu presente. O ser humano, ele está preocupado com o que você tem, pela sua roupa, que roupa você está vestindo, que sapato, que relógio, que casa, que carro. Não é assim, queridos. Hoje as pessoas se preocupam em ver isso na vida do outro. E nos observa, viu? Eu tinha uma vizinha, graças a Deus eu mudei de lá, uma vizinha que sabia tudo da nossa vida. De madrugada, a gente abria a janela, ela estava lá na janela, acho que 2, 3 horas da manhã, lá na janela, assim. Ela observava tudo, falava mal de tudo quanto é vizinho. Queridos,
O ser humano observa o presente. Mas nós temos um que também nos observa 24 horas por dia, que é o nosso Deus. E Deus, Ele sabe do nosso passado, mas Ele não se lembra mais daquilo que nós éramos, porque Ele nos tornou uma nova criatura. Ele conhece o nosso passado, Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe o que a gente faz, se a gente ora, se a gente murmura. Ele sabe de tudo. E Ele sabe do seu futuro. Por isso que Ele te faz promessa, porque Ele sabe que lá na frente você vai alcançar, se você perseverar. Queridos, Deus é Deus. Deus cumpre aquilo que te promete sempre. Glória a Deus por isso. Satanás, ele chegou, com certeza ele via Gideão ali e falava: esse aí é um desanimado, um caído, um derrotado. Já o povo, observando, ele via em Gideão um líder lutando para sobreviver. Porque é isso que Gideão estava fazendo. Quando ele estava ali malhando trigo no lagar, ele estava lutando com aquele pouco de trigo que ele tinha conseguido. Ele estava escondido, que era para os midianitas não chegar e roubar. Ele podia estar desanimado, sim, frustrado, decepcionado, mas ele estava lutando. E às vezes nós estamos passando por situações e a gente se desanima também. Nós somos carne, nós somos seres humanos. Mas o Senhor enxerga lá o nosso futuro. E Deus enxergou em Gideão vitorioso. Por isso que ele chega, ele usa o anjo para falar com Gideão e falar: Deus é contigo, varão valoroso. Aí acho que Gideão olhou para um lado, olhou para o outro. Será que é comigo que está falando? Eu estou aqui escondido, temeroso. Será que é comigo mesmo? Era com ele. Porque Deus sabia que Gideão era capaz, porque Gideão cria. Deus, Ele enxerga lá o nosso futuro. E Deus usou Gideão e falou assim para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, eu serei contigo e tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus prometeu isso, que livraria o povo de Israel das mãos dos midianitas. E o exército dos midianitas eram 135 mil homens. E Deus fala com Gideão da seguinte forma: fala: ó, Gideão, ajunta uns guerreiros aí e nós vamos pelejar. Vamos guerrear. E Gideão obedeceu, claro. Juntou. Tudo que Gideão conseguiu juntar foram 32 mil homens. Diante de 135 mil. Humanamente impossível vencer a guerra. É ou não é, queridos? 135 mil com 32 mil. Mais de 100 a mais. Mais de 100 soldados a mais. E o curioso é que Deus chega. Gideão apresenta esses 32 homens e Deus fala: é muito, Gideão, que tem aí. 32 mil homens é muito. Por que Deus fez isso? Por que Deus falou dessa forma? Porque Ele queria mostrar que Ele pelejaria. Não era Gideão e nem os soldados. Ele pelejaria. E Gideão... Aí Deus falou para Gideão: olha, Gideão, agora você vai e fala para esses 32 mil homens que quem for covarde, medroso, que vote. Não quero soldado medroso e covarde para a batalha. E Gideão fez o que Deus falou. Falou: ó, quem for covarde pode voltar. Sabe quantos voltaram, queridos? 22 mil voltaram. De 32 mil que Gideão achava que era pouco, 22 voltaram, ficaram 10 mil, quase nada. Para Gideão, ele podia ter pensado quase nada. Mas novamente Deus fala: Gideão, é muito ainda. 10 mil para 135 mil. É muito, Gideão. Gideão ficou assim, meio assustado. Quem não ficaria numa situação assim, né? Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Ele falou que Ele ia estar com Gideão. Não foi isso que Ele falou na palavra? Eu estarei contigo.
E você ferirás o povo, os midianitas, como se fosse uma pessoa só. E aí Deus falou, agora nós vamos fazer o seguinte. Põe esses 10 mil homens aí para beber água. Aí tinha uma fonte lá. E aí Deus falou para Gideão assim, sempre Deus dando as coordenadas. Falou assim, olha Gideão, faz esse povo beber água. E quando eles estiverem bebendo água, aquele que ajoelhar e colocar a cara lá na água para tomar, você manda embora. Mas aquele que se encurvar e com a mão levar a água na boca, é com esses que você vai guerrear. Por que Deus fez isso, queridos? Como que a Bíblia fala que Deus falou assim, aquele que faz como os cães, como que o cão toma água? Ele fica com a cara lá na água. Ele tem visão dos lados? Não, ele não tem visão dos lados. Mas aquele que se encurvou, pegava a água, levava na boca, pegava a água, levava na boca, ele tinha visão, ele estava vigilante. Por que aqueles 9.700 foram reprovados? Dos 10 mil, 9.700 foram reprovados. Porque eles eram covardes? Medrosos? Não. Os medrosos e covardes eram os 22 mil que já tinham ido. Então aqueles que estavam ali não eram medrosos, não eram covardes, mas eles não eram vigilantes. E para a gente ir para a guerra, querido, você tem que ser vigilante. Por isso que Deus fez isso. E somente 300 beberam água dessa forma. Falou, é com esses daí, Gideão. E a palavra de Deus se cumpriu. Gideão, com esses 300 homens, venceu os midianitas. Juntou todos eles, foi lá e ganhou a guerra. Mas quem ganhou? Quem estava pelejando com Gideão? Deus. Na força de Gideão, quando Deus fala assim, vai nessa tua força, ele não quer dizer naquela força, que a força de Gideão era malhar trigo. Porque ele estava ali desanimado, ele estava sem força, ele estava caído. Mas quando ele fala, vai nessa tua força, ele sabia que ele ia junto com Gideão. Glória a Deus por isso. E onde estão os 3 P's que nós falamos lá no início? Na vida de Gideão. Onde está o processo? Na opressão que eles vinham passando. Na fome que eles vinham passando, na humilhação que eles iam passando. Esse foi o processo, o primeiro P na vida de Gideão. E onde estava o propósito? Que o Senhor ia fazer com que o povo de Israel voltasse a ter aliança com ele. Esse era o propósito. E qual foi a promessa? Livrar o povo de Israel da opressão. Então os 3 P's também na vida de Gideão. Só que para que o Senhor nos use, querido, Ele precisa mudar a nossa atitude. Lembra que o Billy Graham falou? Deus nunca vai usar um cristão desanimado. Então, Gideão estava desanimado, mas ele não ficou desanimado. Porque quando o anjo aparece para ele e fala, vai nessa tua força, e fala, varão valoroso, Gideão leva uma injeção de ânimo. Ele precisava disso. Às vezes, quantas pessoas chegam até você desanimado, e você como cristão, você tem que dar uma injeção de ânimo. Ou você chega na pessoa e fala, que difícil a sua situação, acho que você não vai conseguir não. Esse é o papel do cristão? De jeito nenhum. Ah, você tem razão, é difícil sair, hein? É muito difícil sair dessa. Aí que a pessoa acaba de desanimar de vez. Mas você, como cristão, você deve dar a injeção de ânimo naquela pessoa que está precisando. E um conselho que Deus nos dá, lá em Efésios 6, é que nós usemos as armas, as armaduras de Deus. E o conselho que Deus nos dá é esse: não se envolva em guerra se você não estiver preparado. E como que a gente se prepara? Com essas armaduras aqui. Primeiro, o escudo. O que é o escudo? Aquela parte que os soldados seguram, que quando vem os dados, eles fazem isso para se livrar dos dados, não é isso? O escudo era isso. E qual que é o nosso escudo? A fé.
Isso diz a palavra de Deus lá em Efésios. Couraça, o que é a couraça? É aquela que reveste o nosso peito e protege o coração. Então, quando vem os dados, o coração não é atingido. E qual que é? A justiça, couraça da justiça. Outra arma que Deus descreve lá, capacete da salvação, a nossa mente. Tem que estar protegida com o capacete da salvação. E a espada do Espírito, quem sabe qual é? A palavra de Deus. Então, se você for para a guerra, querido, estou falando da guerra espiritual, você tem que se revestir dessas armaduras. Você precisa, porque senão você não vai vencer. Hoje eu participo de um grupo de WhatsApp das aposentadas e mandaram um vídeo do secretário de Segurança, ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, e ele falando que em 10 dias eles prenderam 225 pessoas sobre esses ataques que andam ocorrendo nas escolas, boatos, pessoas tacando terror. 225, aí fizeram uma operação, os policiais estão nas escolas, 225 adolescentes e jovens foram detidos. Nós estamos vivendo uma guerra muito grande, querida. Agora o inimigo, ele está pegando aqueles mais vulneráveis. Estão entrando nas escolas. Querida, a escola era um lugar mais seguro do mundo. A gente mandava as crianças para a escola, podia ficar tranquilo. Hoje já não está mais assim. O que está acontecendo? O que está acontecendo com esses jovens, com esses adolescentes? Queridos, eu agradeço a Deus por essa igreja investir nos pequenos. Porque investindo nos pequenos, nós não vamos ter esses jovens e esses adolescentes com essa mente. Eles vão aprender desde pequenos o que é certo, o que é ser correto, íntegro. E essas pessoas que foram presas, com certeza muitas delas são adolescentes, não estão na maioridade, mas aqueles que estão na maioridade vão continuar presos. Em 10 dias, queridos. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E nós temos que orar pelas nossas crianças, orar pelos nossos jovens e entregá-los nas mãos de Deus. Esses dias eu coloquei um post, não sei se alguém viu, se alguém visualizou lá no Instagram, que a nossa maior riqueza não está no banco. Quando você vai no banco é uma dificuldade para entrar, não é? Você vai entrar, é aquela porta lá que detecta metal. Se você está com um cinto ou uma bolsa que tem lá um metal, você não consegue entrar. E esse post dizia que tinha que colocar essa porta nas escolas. Porque o nosso tesouro maior não está lá no banco, está nas escolas, nossos filhos. É ou não é, queridos? Então vamos orar. Vamos orar por essas crianças, por esses adolescentes, por esses jovens, por nossas crianças, por nossos filhos. Entrega nas mãos do Senhor, que Ele vai livrar de todo mal. Amém, queridos? Até aqui o Senhor me deu. Se passar daqui, já não sou eu. Já não é Deus, sou eu. Então, eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu nesta noite.